Recebendo aqui o presidente da FAENG, Federação da Agricultura e Pecuária, Antônio de Salvo. Bom dia, presidente. Bom dia, prazer estar aqui mais uma vez conversando com vocês. Vanusa, pode dar um bom dia pro homem também, né? Bom dia, Antônio. Ei, Vanusa. Ô, presidente, essas medidas anunciadas pelo governo na semana passada podem resultar em preços mais baratos no supermercado, na mesa do brasileiro? Não, infelizmente não. E eu falo infelizmente de verdade, porque ninguém quer comida cara. Aliás, ninguém quer nada caro, nós queremos as coisas mais acessíveis possíveis. Essas medidas são completamente inócuas, elas não vão funcionar, infelizmente. Por quê? Porque nós somos o maior produtor de carne, o maior produtor de café, o maior produtor de açúcar do mundo, e não vai ter ninguém no mundo lá fora que vai conseguir chegar com esse açúcar aqui. Exatamente por essa coisa que você falou aí, a 0,40, pela logística nossa, que é péssima. Quem está passando a 0,40 como eu, que vou para Corvelo, a gente sabe que ela está lotada de buraco, que ficou 6 meses aí, sem nenhuma concessionária. E agora nós vamos ter um belíssimo trabalho. O Brasil não tem estrutura para crescer. Os nossos governantes, e não é só culpa desse governo federal, são culpa de muitos governos, que durante os anos não fizeram e não compreenderam o tamanho do nosso país para que a gente possa ter as coisas baratas. Mas ainda assim, o boi que sai da sua fazenda vai para o frigorífico, ele não chegará à mesa do brasileiro mais caro que um boi que vem lá da Austrália, por exemplo? Absolutamente não. Se você imaginar que a Austrália é um dos grandes produtores de carne no mundo, como os Estados Unidos, como a própria Argentina, nossa vizinha aqui, com a logística que nós temos, será que a gente acha que vai matar um boi lá no deserto da Melbourne, na Austrália, e vai chegar aqui depois de 35 dias de viagem na via, entrar no Porto de Santos, entrar num caminhão para chegar num supermercado nosso aqui, ou num açougue, para ser vendido para nós mais barato do que o que é abatido aqui dentro de nossas Minas Gerais? É claro que não, infelizmente isso. O que nós estamos vendo e enxergando, e aí tem uma luz no fim do túnel, sim, nós vamos colher a nossa primeira safra agora, apesar desse veranico, dessa falta de chuva aí, Eduardo, que nós estamos há 30 dias sem chover, e isso tem afetado diretamente a nossa produção dessa primeira safra. Safra de quê? Safra de soja, safra de milho, safra da linha branca que a gente chama, que o Brasil hoje é o maior produtor, hoje batendo recordes como os maiores produtores de grãos do mundo, perdendo só para os Estados Unidos. E essa soja que a gente acha que a gente não come soja, essa soja faz o farelo de soja, que o frango come, que o porco come, que a vaca come, que tem o queijo, que tem o leite, que tem os derivados. Então é importantíssimo que essa primeira safra chegue logo a ser disponibilizada para a gente ter aí sim uma queda substancial nesses preços. E que a gente venha plantar essa segunda safra, que era a safrinha, Eduardo. E uma das coisas que o Brasil fez e fez muito bem foi ter essas duas safras. Só um país tropical pode ter isso. País temperado não pode. País temperado tem aquele gelo lá nos 6 meses. Então nós temos duas safras. E nós vamos continuar fazendo a nossa parte. O que precisa é o governo ter economia firme para a gente poder ter alimento barato. O senhor continuou com aquela convicção de que o governo resolve tudo se não atrapalhar? Totalmente. E nós já vimos isso em Minas e vimos isso em São Paulo e estamos vendo isso em outros estados. Se o governo não nos atrapalhar, o Brasil vai adiante. Agora, não dá para nós ficarmos 30, 40, Eduardo, ou mais anos, sem um planejamento macro nesse nosso país. Não é possível. Nós não temos logística, nós temos um modal rodoviário terrível, onde as rodovias não suportam mais os caminhões do tamanho que estão, nem o fluxo que está. Nós estamos agora aí vendo, está aí na imprensa para todos os lados, a Ferrogrão impedida de crescer porque vai passar dentro de um parque ecológico e vai atrapalhar 5% do total do parque e nós vamos não escoar a soja do Mato Grosso para um porto. Isso é um absurdo, nós não podemos mais aceitar isso. A população está sendo afetada, sim, com alimentos mais caros e com outras coisas mais caras. Então nós temos que começar a olhar o macro e exigir dos nossos governantes que comecem a fazer o correto. Ainda dá tempo, o Brasil é um país espetacular, mas nós precisamos descruzar os braços e trabalhar firme para que a gente tenha dias melhores. Ô, presidente, outro dia eu tava na rua para conversar com o pessoal sobre o preço do café. E aí tava todo mundo reclamando. Tinha uma jovem senhora que me disse o seguinte: olha, o café tá tão caro que eu vou ter que agora mostrar pra Receita Federal de onde que eu tô tirando dinheiro pra comprar café. De tão caro que tá. E aí o senhor falou de soja, falou de milho, mas e o café? Eu vi mais cedo hoje pro jornal e falou que o café vai aumentar de novo. É verdade. Aí nós estamos com dois problemas. A carne já atenuou um pouquinho. O café e os ovos, no momento, não vão ter solução. Por quê? O café vem de 5 anos, eu conversei isso aqui na semana passada, converso de novo no mês passado com o maior prazer.
Café é uma cultura perene. Então, não é como a soja, como milho. Você planta em novembro, colhe em maio, ou em fevereiro, em março. O café é uma cultura perene. Então, é uma árvore que dura 30, 40, 50 anos, dependendo da quantidade que você trata bem ela. Então, o café vem sofrendo intempéries da natureza. Chuva de granizo, geada e seca. Então, ele vem sentindo. Caiu produção. Isso aqui no Brasil. O outro produtor mundial, que é o Vietnã, também teve seca. E, para completar na tempestade perfeita, né, aquele Perfect Storm, que é aquele filme famoso, o chinês começou a tomar café. Resultado, faltou produto, queda de produto e maior demanda. Quem é que economista sabe, Eduardo? O que acontece com isso? Preço explode. Ovo, gripe aviária nos Estados Unidos. Especulação gigante nos ovos brasileiros. Ovos brasileiros de galinha, tá? Então, o que nós temos que ter em mente? Esses dois produtos, momentaneamente, não tem solução. Nós vamos ter uma queda de safra na cafeicultura esse ano, que começa a partir de junho e julho. O dia acha que quando ele fala que o chinês começou a tomar café, nós estamos falando de 1 bilhão. E não são todos não, viu, Eduardo? É o chinesinho mais novo. Porque se todos começarem a tomar café, nós estamos perdidos. O que eu disse, só uma cafeteria chinesa abriu mais lojas do que todas as outras cafeterias do mundo juntas. Então... Vamos esperar, café vai ser um ótimo negócio. O produtor não está ganhando porque não tem um produto, Eduardo. Não dá para vender. Não. Aí você fala assim, mas o produtor está rachando de ganhar dinheiro. Só não tem um produto para vender, né? Então tá caro porque o produto não tem. Então não tem gente, isso não é bom para ninguém. Eu fico curioso, todo ano que fala assim, o governo libera 4 bilhões para a safra agrícola. Esse é dinheiro que vai para o Banco do Brasil para poder financiar investimento, comprar... Quem trabalha com leite, comprar um tanque de resfriar, essas coisas? Vamos lá. Não é 4 bilhões, é 1,3 trilhões de reais nós precisamos para plantar a safra. E vale falar uma coisa muito que pouca gente sabe. Isso não é um dinheiro dado, não. Isso é um dinheiro que... O que tem subsídio, e é muito pouco, é menos de 19% de todo esse montante, vão para os pequenos produtores. Esses sim precisam ser subsidiados. Mas vale falar outra coisa. Para cada R$1 que você coloca na agricultura e na pecuária brasileira, ela te devolve, dependendo da atividade, até R$9. Então é um dinheiro que nasce, essa riqueza nasce nos solos mineiros e brasileiros e vira riqueza para o Brasil. Então não tem nenhum tipo de bondade com a agricultura e com a pecuária, não. Pelo contrário, os outros países, nossos concorrentes, esses sim, esses, para manter esses senhores, e quando eu falo senhores, que é a idade média, Eduardo, do produtor rural europeu, 72 anos. Do americano, 70. O nosso, 48 anos. Lá nos outros países, só tem velho. Os jovens não querem ficar no campo. E tem muito subsídio. Na Europa tem muito subsídio. Muito mesmo. E aí é subsídio real. São juros negativos quando comparado com a pequena inflação que eles têm. Aqui no Brasil nós não temos isso. E esse dinheiro que o Brasil coloca, esse montante... pequena parte, para os pequenos produtores, aí sim tem subsídio. O resto são juros de mercados. Mesmo assim, a agricultura nossa continua crescendo, a agricultura nossa continua desenvolvendo e nós continuamos gerando riqueza. O presidente, esses arroubos do Trump lá, ele pode prejudicar o agro brasileiro? Muito difícil. Eu confio que o que ele está fazendo, ele está defendendo o país dele. Eu também, se fosse americano, ia gostar de um presidente como ele. Não sou americano, sou atleticano, então tá bom também. O que eu acho que eles vão fazer é brigar com a China um pouco comercialmente. Isso vai sobrar positivamente para nós. Nós podemos continuar suplementando o que os Estados Unidos não vender para a China. No fundo, acho que vai ser bom. Pontualmente, algumas coisas vão atrapalhar. Aço vai ser difícil, aí vai atrapalhar um pouquinho a parte de florestas. Mas eu acredito que vai ser positivo para nós, brasileiros. Agora, presidente, apesar da minha pouca idade, meus 15 aninhos, né, do que você falou que eu tenho aqui hoje... De Itatiaia. Isso. A gente já percebe essas mudanças climáticas, né? Antes, quando criança, tá frio, a roupinha tá curta lá. Agora já, um dia tá frio, um dia tá calor. O verão já com as temperaturas mais amenas, ou vice-versa. Vem o inverno, não faz frio. E aí isso vai atrapalhar o pobre do café que tá 50 anos lá no pé esperando vir do jeito e não vem. E aí, o que a gente vai fazer com essas mudanças de temperaturas aí, com essas mudanças de clima? Vamos lá, essas mudanças climáticas a gente pode marcar um dia, um programa aqui de umas 12 horas pra gente discutir sobre elas. Então nós não vamos fazer sobre isso. Mas se elas existem, já que você está afirmando,
e eu educadamente vou concordar com você, não em gênero, número e grau, mas vamos concordar na sua fala. Trazer tecnologia, isso que nós precisamos fazer. Então, se o trânsito aumentou, os carros no passado não tinham airbag, e agora tem. Não tinham ABS, agora tem. Então, nós temos que trazer tecnologia para dentro da agricultura e da pecuária, para atenuar o que nós, para a realidade deste momento. Trazer tecnologia significa cultivares mais modernos, cultivares mais novos, que suportam mais intempéries climáticos e possam continuar produzindo. Isso a agricultura tem feito, e a agricultura brasileira tem feito isso como ninguém. Ninguém tem o que nós fazemos na agricultura brasileira. Nenhum outro país faz o que nós fizemos. Só não queremos ser taxados como os causadores desse aumento de preço. Não somos nós os culpados. O culpado é uma economia instável, que não gera segurança para o investidor, não traz capital externo, e o Brasil afunda desse jeito. E o senhor reitera aqui agora o que disse quarta ou quinta na Itatiaia: se o governo quiser mesmo melhorar, baixa a despesa dele, adequa ao que ele arrecada. Eduardo, você sabe que você tem lá, eu também tenho. Você não pode gastar mais do que você arrecada, senão você vai pro buraco. Isso é uma coisa. E a outra coisa, se é que são os alimentos os causadores do problema, diminuam os impostos dos insumos que nós compramos aqui pro Brasil, que nós vamos ter alimento mais barato. Não dá para pagar num trator metade de imposto. Não dá pra gente fazer com essas dificuldades todas a curto prazo. Temos saída sim, é só querer. Então ficamos combinados que mês que vem tem mais. A assessoria está sabendo. Nós vamos ficar uma vez por mês trazer esse homem aqui para ir falando da agricultura. Vamos aprender negócio de super safra, viu, Baruto? Vamos aprender tudo. Antônio de Salvo, presidente da FAENG, a Federação da Agricultura do Estado de Minas Gerais, que vai embora reiterando o pedido. Governo, não atrapalha não, que já tá bom, né? É isso mesmo, Eduardo. E vamos comunicando para que as pessoas possam cada vez mais entender, nessa que é a melhor rádio do mundo, que o agro só ajuda o país. Tá bom. Na saída ali, o senhor pode tranquilo, que eu vou me desculpar ali com o Thiago pela surra de sábado, viu? 11h27 da Itatiaia. Um abraço.